Olá, como está você? Mais um vídeo e dessa vez eu vou contar um relato de experiência que, na minha opinião, foi algo sobrenatural que aconteceu no início dessa pandemia. No início que a gente, mais ou menos no início de março do ano 2020, foi quando começou toda aqueles lockdowns, né? De fechar comércio, fechar escola, parou tudo, na verdade. E eu tinha só iniciado o ano letivo na escola que eu trabalho, que não é na cidade onde eu moro. Na verdade, eu trabalho fora, numa cidade do interior, num distrito de uma cidade aqui na Bahia. Eu sou professora e já tinha iniciado as aulas e teve um período, um ano, né, que foi o início, quando eu entrei logo, né, comecei a trabalhar, que foi quando trabalhei um ano na escola e nesse período eu trabalhava fora durante 4 dias. Às vezes dava para vir mais em 2 dias, 3 dias, quando tinha feriado, prolongado, mas na maioria das vezes eram 4 dias que eu ficava lá. E minha filha ficava aqui com o pai e minha mãe tomava conta dela, porque ele também trabalhava. Então eu fiquei um ano assim nessa luta, né? Complicado. Mas eu tinha que ir porque eu precisava trabalhar. Então, quando foi no início do próximo ano, que foi o ano 2020, eu entrei em 2019 e comecei a trabalhar. Então, foi um período, assim, nessa pandemia, foi um período que eu passei muito, depois de do tempo que eu passei, que eu comecei a trabalhar, foi um período que eu passei um tempão com minha filha, porque minha esposa estava trabalhando. Então, no início foi no início, né, lá para março, abril, eu não me lembro exatamente o mês, mas não foi no meio da pandemia, foi no meio da quarentena, foi logo de início da pandemia. Então eu passei muito tempo com minha filha dentro de casa e ela estava tendo aulas online. Então, nesse período de aulas online, eu acompanhava ela com atividades e a professora às vezes mandava vídeos de aula e às vezes tinha vídeo ao vivo e tinha atividades lá em casa, que a professora mandava e ela fazia em casa. Teve um período que teve uma época que foi assim, a gente tinha feito compras e eu estava guardando essas compras no armário. Enquanto eu estava guardando essas compras no armário, minha filha, ela estava sentada fazendo uma atividade de pintura. Ela estava fazendo uma atividade de pintura na mesa dela, de estudo. Eu falei, você vai ficar aqui terminando esse dever de pintura, que ela poderia fazer sozinha, enquanto eu estou aqui arrumando as coisas, estou aqui observando você. E fiquei cá, porque a cozinha não tinha porta, então na cozinha não dava pra ver. Dava pra ver a sala, então dava pra me visualizar ela direitinho ali e observar se ela tá fazendo o dever direitinho. E enquanto eu tava arrumando as coisas no armário, as compras, e ela, de repente, ela fazendo a atividade dela de pintura da escola, ela simplesmente do nada, ela me perguntou: mãe, tu sabia que no céu é só de dia? Achei estranho. Eu falei assim, me parece familiar, mas eu não falei nada pra ela, porque é um assunto que geralmente criança não fala, né? Mãe, é só de dia. Eu falei, gente, só de dia no céu? Mãe, só de dia. E assim fui continuando um diálogo com ela. Ela tem 6 anos de idade. Agora ela tem 7, mas ela tinha 6. E fui conversando com ela. Gente, mas como assim? Fui questionando. Mãe, é só de dia lá no céu. Eu falei, gente, como é isso? Mãe. Eu falei, tá. E fui perguntando, entendi, o sol, a luz do sol, ela, não, mãe, a luz do sol não. Eu falei, oxi, como assim? Não é só de dia? É só de dia, mãe. Eu falei, então, e a luz do sol? Não, mãe, tem sol não. Gente, e a luz vem da onde? Oxi, é só de dia e não tem sol?
E a luz vem da onde? Então, oxi, mãe, não tem sol não. E a luz vem da onde, menina? Então, eu fui conversando com ela. E ela foi relatando, né? E eu fiquei assim um pouco já apreensiva, porque isso me soou familiar. Depois eu falo por quê. Então, ela foi comentando, não, lá não tem sol não. Oxente, a luz vem da onde então? Oxi, mãe, vem dele, mãe, vem dele. E eu fui questionando, mas dele quem? Dele que eu já sabia, eu já estava me sentindo já bem emocionada, né? Então, porque me soou familiar. Talvez para alguns de vocês também vai soar familiar. Então, a gente vem dele. E dele quem? É de Deus, mãe. De Deus, mãe. De Deus, como se ela estivesse me explicando, como se era um absurdo que eu não soubesse. E de Deus, mãe. Eu falei, e é? É, mãe, a luz vem de Deus. Então, nessa hora, eu peguei e abaixei a cabeça e, por um momento, eu fiquei em silêncio, uns 10 segundos, não sei. E escorreu uma lágrima e eu não deixei que ela visse, até porque a porta do armário estava aberta. Eu deixei aberta e ela não conseguiu ver e eu simplesmente baixei a cabeça, me emocionei ali e me lembrei que é uma passagem bíblica que está no livro de Apocalipse. E eu não lembrava em que local de Apocalipse estava escrito. Então eu falei, meu Deus, e eu fiquei tão emocionada que eu achei que aquilo era algo extraordinário. Por quê? Porque Edmir, eu não tinha ensinado isso para ela. Então eu fiquei, meu Deus do céu, Senhor, e fiquei ali em espírito durante 10 segundos e falando, meu Deus do céu, limpei e levantei e disse, mãe, que foi, mãe? E ela, não, nada não. E fui questionando ela. Mais coisas, mãe, e tem mais o que no céu? Então ela pegou e foi continuando, falou, mãe, lá tem um portão e aqui tem 2 anjos que guardam o portão. E fui questionar essa parte, eu achei interessante porque é algo que a gente quase não fala sobre esse assunto, sobre anjos, né? Algo assim que a gente comenta muito. E ela falou que no portão do céu tinha 2 anjos que guardavam o portão. E eu falei, que legal, mãe. E eu falei, mãe, quem foi que te ensinou essas coisas? Ela, ninguém, mãe, eu que sei. Eu que sei, mãe, eu que sei. E eu falei, gente, mãe, mas alguém te falou alguma coisa não pra minha filha? Foi o quê? Não, mãe, eu que sei. E aí pronto, aí ela já naquela coisa de criança, né? Como se ela soubesse de alguma coisa. E se sentia, falava com muita satisfação que sabia porque ela sabia. Aí eu falei, mãe, tem mais o que no céu? Então ela disse, mãe, lá também tem anjos treinando. Eu falei, treinando? Como assim? Treinando. Por que treinando? Mãe, fica treinando, mãe. Eles ficam treinando pra lutar contra os outros anjos, os anjos do mal. Então, aquele momento pra mim, que eu fui conversando com ele, perguntando, mas quem foi o papai que ensinou pra você? Foi quem? Quem foi que foi? Manhinha? Porque minha mãe sempre comenta coisas sobre a Bíblia. Na verdade, tem uma Bíblia a Bíblia dela, que ela ganhou ilustrada, ela decorou a Bíblia, porque o pai dela lia para ela e minha mãe, no momento que não estava, né, que eu estava viajando, e lia para ela todos os dias. Então ela decorou, ela não sabia não sabia ler, mas pelas imagens ela lembrava das letras, formato das letras, não sei bem como era a estratégia dela, mas ela aprendeu. Então ela lia o capítulo, cada página. Quando ela esquecia, ela perguntava, pai, me lembra, o que está escrito aqui, pai? Me lembra aqui. Ela iniciava a frase, ela terminava, e assim ela decorou a Bíblia todinha, né? A impressão que dava, minha mãe fez até um vídeo, da impressão que dá que ela tá lendo, mas na verdade ela já tinha decorado, e ela ia passando as páginas, ela vendo as imagens e ia falando os textos, né? Então,
foi uma experiência, na verdade, pra mim, sobrenatural. Por quê? No momento eu me senti emocionada, mas depois eu contei isso pro meu marido, contei pra minha mãe, contei pra minha irmã, meu irmão, e eu contei pro meu pai, e eu contei, eu falei, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. Eu pensei, não é possível. Não é alguém ensinou isso pra essa criança. Eu não lembro de ter ensinado isso, não. Então, eu fui procurar saber com a família toda se alguém tinha ensinado isso a essa criança. Porque, na verdade, depois eu fiquei incrédula. Não, será possível? Meu Deus, uma coisa tão forte dessa. Fui até perguntar à professora das crianças da educação infantil, no grupo das crianças, eu provo, perguntar as provas, teve alguma lição, e também já tinha muito tempo que ela não estava indo para a igreja, porque a gente tinha essa dificuldade de transporte, que a gente morava bem longe da igreja naquele período. E a dificuldade o trabalho do meu marido era complicado, porque ele trabalhava nos dias de domingo e tinha esses impasses, né? E acabava que às vezes ele ia, mas ela não ia, não dava para levar, aquela coisa, aqueles impasses que acontecia aí. E teve um período que ela não frequentando a escolinha das crianças. Então, eu falei, mas teve algum momento que essa professora falou esse assunto lá e essa criança está sabendo desse assunto. Então eu pensei, vou perguntar à professora das crianças da igreja. E perguntei no grupo, Pro, teve algum assunto sobre isso aqui, sobre essa parte da história do Apocalipse, que o sol no céu não existe sol, que a luz que brilha lá é a luz de Deus, coisa e tal e coisa. E fui explicando. Aí a professora Taniele, foi ela que me respondeu lá no grupo na hora. Não, olha, a gente já falou sobre essa parte aí. Mas não essa parte aí. A gente já falou daquela parte que não haverá mais dores, nem doenças, nem tristeza, nem morte. A gente já falou sobre essa parte. Eu falei, meu Deus do céu, onde foi que essa menina aprendeu isso? E por um momento, por muito tempo, na verdade, eu fiquei incrédula em relação a isso. Falava com ela, não. Júlio falava, meu marido falava. Pensei, ela aprendeu isso em algum lugar. É possível. E eu fiquei incrédula durante muito tempo, alguns meses. Eu falei, meu Deus do céu. Depois eu fiquei assim, primeiro eu vou procurar. Falei, onde é que está escrito isso? Um dia depois já tinha perguntado a todo mundo. Alguém ensinou? Mãe, tu ensinou isso a essa criança? O amor, tu ensinou isso para essa criança? Não. Filha, quem foi que lhe ensinou? Muito tempo questionando, filha, me fala com a mamãe, fala a verdade. Quem foi que te ensinou isso? Não, mãe, eu que sei. Então ela sempre falava assim, falou, meu pai, meu Deus, meu Senhor. Aí teve uma vez uma vizinha pegou e a gente, por acaso, confessou alguma coisa e ela pegou e falou. Aí ela falou assim, que Deus tinha um plano na vida dela. Falou a respeito dela, que Deus, que ela era separada. Falou da minha filha assim, né? Como uma criança separada, como toda criança, na verdade, as crianças, todas elas, né, são puras todas elas fazem parte, né, já do reino de Deus. Então, o reino dos céus, né? Então, algo assim, eu falei, meu Deus, me ajuda a entender o que aconteceu. Então, na verdade, a gente fica nesse impasse, né? Aquilo que é natural, aquilo que é sobrenatural. E hoje eu tenho como algo sobrenatural. Eu creio que era algo talvez particular comigo e foi um período que eu estava muito ligada na palavra. Naquela semana eu estava muito ligada com Deus e na palavra e na oração. Então eu acho que Deus quis me mostrar algo, talvez algo pessoal, eu não sei, mas foi algo sobrenatural que Deus queria se manifestar através da minha filha. E depois eu fui procurar, falei, onde é que está escrito isso? Fui pesquisei no celular mesmo, no aplicativo, e procurei e achei. Em que parte da Bíblia de Apocalipse estava escrito essa passagem? Está escrito aqui no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 5, que diz assim: então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então eu já havia lembrado dessa passagem, mas eu não me lembro nem de ter visto uma pregação nessa parte.
Até então eu não tinha visto essa pregação, já vi falando sobre não haverá mais sofrimento, dores e vários assuntos, mas essa parte aqui, o sol, não haverá mais sol, porque o próprio Deus será a luz sobre o seu povo. Eu nunca vi ninguém pregando assim, não me lembro sobre isso, mas eu fiquei assim, eu falei maravilhada. Hoje eu tenho como algo sobrenatural, pessoal, que eu resolvi contar pra vocês, algo muito interessante pra mim, né? Porque na verdade a gente é muito incrédulo, né? Se a gente vê tanta coisa mal, por que a gente não acredita também naquilo que vai acontecer de bem, de bom? Por que a gente não acredita no bem? A gente vê o mal, existe o mal, e por que não existe o bem? Existem as coisas ruins nessa terra, mas e as coisas boas que Deus prometeu? Então a gente pensa, por que? Se existe o mal, por que a gente tem essa dificuldade? Porque existe o mal e o bem também existe. Por que a gente tem essa incerteza e bate essa dúvida? Então a gente às vezes repara assim, que quanto mais fé a gente tem na palavra, parece que quanto mais a gente confia no que está escrito aqui, não é possível que tanta coisa boa vai acontecer. Não é possível. Por quê? Porque na verdade a gente tem que enxergar as coisas com nossos olhos naturais. E nós temos que enxergar as coisas com nossos olhos espirituais. Então, naquele momento que eu baixei a cabeça, eu entendi, eu senti dentro de mim que era algo diferente. Mas depois que passou aquele momento, eu falei, meu Deus, não é possível. Coisa da minha cabeça, não. Não, isso foi uma coisa que essa menina viu em algum lugar. Eu procurei até em vídeos, sei lá, algum vídeo que ela poderia ter assistido no histórico. Não tem algum vídeo que essa menina viu, alguma coisa. E procurei, não achei nada. Procurei no desenho que ela se chama assim, o desenho como é que chama o desenho? Esqueci agora. Superbook, não sei se vocês conhecem, é um desenho assim que relata histórias bíblicas. E procurei para ver se achava alguma coisa assim e não encontrei. Eu falei, meu Deus, essa menina não tem possível. E fiquei assim, meu Deus. E eu falei, aí eu pensei, por que essa incredulidade com coisas que está escrito aqui na palavra? Que nós já cremos que Jesus veio ao mundo e se fez presente aqui no mundo. O verbo se tornou carne e a gente fica nessa incredulidade. Parece que quanto mais fé a gente tem, a gente lê o que está escrito, acredita, mas não é possível que tanta coisa boa vai acontecer. Mas na verdade é que até a própria palavra diz que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na verdade é isso. Nós só podemos contemplar isso com nossos olhos espirituais. Se aprofundar mais com Deus e no mais íntimo com Deus, para a gente ter experiências como essa. Que na verdade foi algo para mim maravilhoso. Então eu passei aqui hoje para mostrar para vocês um relato de experiência com Deus. Se vocês quiserem, pode comentar aqui o que vocês acharam. E se já aconteceu algo parecido com vocês.